vamos a Brasília com o Délio Rocha trazer uma informação para a gente importante, Alivaldo, de que através de um decreto o CPF pode ganhar mais importância e acabar centralizando aí vários documentos. Délio, qual é a finalidade do governo federal e como esse decreto vai permitir que isso aconteça? Bom dia para você. Nádia Rodrigues, que bom que você está voltando aí das férias, é bom ter você de volta, a gente estava com saudades de você. Bom dia para você, para o Elivaldo, para todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. A ideia desse decreto é simplificar a identificação, é reduzir as exigências para a verificação de informações que são dadas pelos cidadãos. Esse decreto, portanto, pretende consolidar um cadastro que reúna aí muitos dados dos brasileiros. E neste caso, o decreto, o número do CPF, poderá ser utilizado, por exemplo, como título de eleitor, como carteira de trabalho, como certificado de reservista e como PIS/PASEP. O decreto foi elaborado pelo Ministério da Economia, neste momento está sendo elaborado, aliás, analisado pela Casa Civil da Presidência, e a tendência é que o presidente Jair Bolsonaro assine esse decreto nas próximas semanas. Depois disso, após a publicação, os órgãos teriam 3 meses para fazer as alterações nos sistemas, passando aí a utilizar o CPF como um documento mais abrangente. Mas ficaria fora aí, não seria abrangido por esse número do CPF, documentos que hoje, Nádia, podem ser apreendidos, né, que são passíveis de apreensão, como o passaporte e a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. E falando também de CNH, o governo federal pretende ampliar o prazo de validade deste documento. Hoje é de 5 anos e a ideia é passar para 10 anos. Além disso, o governo federal também aí pretende fazer outras mudanças na legislação envolvendo o trânsito, acabando, por exemplo, com a obrigatoriedade das aulas em simuladores, promovendo também mudanças no emplacamento dos veículos e reduzindo ou acabando com algumas medidas que hoje afetam o transporte de cargas no país. O objetivo de tudo isso, Nádia, é reduzir a burocracia que existe no país. Nádia. Délio, um outro assunto, e Alivaldo, é sobre a divisão das comissões técnicas do Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ontem teve que enfrentar alguma polêmica e discussão, e aí, assim como na Câmara também, algumas discussões para dar encaminhamento à formação dessas comissões, e especialmente daquelas comissões que têm mais peso, que são mais importantes, Délio. Como é que ele vai desatar esse nó? Olha, Nádia, ontem não teve nem confusão, infelizmente, dessa vez não teve confusão, e a reunião que foi realizada para discutir a composição dessas comissões acabou aí em consenso e foram definidos os partidos que vão comandar as 13 comissões do Senado. E o MDB, que tem a maior bancada da casa, vai ficar com 3 comissões. Vamos então conferir como ficou a divisão dessas comissões entre os partidos. O MDB vai presidir as comissões de Constituição e Justiça, além de Educação e a Comissão Mista de Orçamento. O PSD ficará com o comando das comissões de Assuntos Econômicos e Relações Exteriores. O PSDB comandará as comissões de Desenvolvimento Regional e Fiscalização e Controle. O PT ficará no comando da Comissão de Direitos Humanos. A Rede vai ficar com a Comissão de Meio Ambiente. O PSL, por sua vez, vai comandar a Comissão de Agricultura. O DEM com Infraestrutura. O Podemos com Assuntos Sociais. O PP com Ciência e Tecnologia. E o PRB e o PSC vão se revezar no comando da Comissão Senado do Futuro. Nádia, o MDB perdeu aquela disputa, pelo comando, pela presidência do Senado, mas aí acabou aí recebendo como consolo o comando de três comissões importantes, incluindo a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é considerada a mais importante da casa. Esta comissão, pela CCJ,
passam os projetos mais importantes do Congresso Nacional, incluindo as propostas de emenda à Constituição, como é o caso da reforma da Previdência. Agora, os partidos já foram definidos, Nádia, mas os nomes que vão representar esses partidos ainda não foram indicados e isso deve ser feito ao longo do dia de hoje. Nádia. Muito obrigada, Adélio Rocha, falando ao vivo de Brasília, trazendo para a gente essas informações. A Comissão de Constituição e Justiça é sempre a mais disputada mesmo, não é, Livaldo? Na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado, é uma comissão importantíssima por onde chegam e passam praticamente todas as propostas e projetos para serem apreciados pelos deputados, senadores, pelos deputados estaduais também. E aí pesou a força do Palácio do Planalto. Foi escolhida a senadora Simone Tebet, que é lá do MDB do Mato Grosso do Sul, a dissidente MDBista da eleição do Senado, por exemplo, que resultou lá na vitória do senador Davi Alcolumbre. Então, será um posto estratégico, por exemplo, para a aprovação da emenda constitucional que tratará da reforma da Previdência.